Mais uma vez aqui na Escola Real Plus, e hoje a gente vai explicar aqui como que funciona a troca de corrente de comando, né, e saber quanto que está com problema, né? Muita gente às vezes tem essa dúvida, né, porque às vezes a pessoa aprende a montar, desmontar, mas as pessoas não conseguem às vezes identificar um problema da peça, né? Então, para isso no curso existe a metrologia, né, onde a pessoa vai ter aí o paquímetro, micrômetro, torquímetro, as lâminas de aferição para medir folga, e a gente vai achar esses problemas. Primeira coisa, nós temos aqui a corrente, né? Acabei de mostrar, pega a corrente aqui, vamos pegar a corrente aqui. Eu estou com os dois alunos aqui, né? Como você chama? Osênio. Osênio. De onde você é? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Você? É Ribeirão Preto. Então tá aqui, ó. Eu mostrei aqui para os dois, né? E fiz aqui até coloquei a corrente aqui e mostrei aqui um detalhe da corrente, né? Então a gente olha aqui a corrente, que ela ainda tem um assentamento ainda quase que perfeito, né? Porque a gente não consegue enxergar a corrente do outro lado, né? Então a gente não vê, né, nem nada do outro lado. Então quer dizer que essa corrente ainda está boa, né? E a gente vai fazer outra verificação que mostra que a corrente está boa, que é a hora que a gente coloca no ponto, né? Então a gente vai passar a corrente, vai colocar no ponto e ela vai ficar certinha. Quando essa corrente está desgastada, ela fica mais larga, né? Então ela estica. E a hora que você vai colocar no ponto, ela não fica. Então é onde que costuma falar que a moto está com um ponto atrasado ou um ponto adiantado, né? Depende do que a pessoa monta, né? Se ela põe um pouquinho para cá, fica adiantado. Se põe para lá, fica atrasado. E é onde que ela perde potência. Por quê? Na hora da admissão, ela admite e ela vai explodir no tempo errado, porque ela vai estar fora de sincronismo. Então esse é o detalhe. Aqui não tem achismo, tá? Aqui é técnica pura. E tudo isso de acordo com o que o fabricante determina, tá? Então a gente não vai fazer nada além do que o fabricante determina. Então a gente vai passar a corrente ali, tá? Quer passar ou eu passo? Eu passo. Passa na corrente. Então você vai vir por cima, vamos lá. Vai vir passar a corrente por cima. Ó, vai descer a corrente. Aqui assim. Vai pegar, vai descer ela, né, inteirinha. É que você dobrou, puxa ela, puxa aí. Aí, certo? Agora passa aí por dentro. Encaixa ela no virabrequim. Aí você vai esticar ela, estica ela. Aí você vai rodar o virabrequim. Vai ter que rodar ele. Tá? Rodar, pode rodar. Pega com ele na capa. Aí eu vou puxar aqui, ó. Aí, ó, colocou, tá vendo? Agora eu vou voltar pra gente deixar o pino, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, que é a chaveta. Então segura aqui a corrente. A chaveta, tá? Só pra gente olhar aqui assim. A chaveta, ó, tá vendo? Ela tem que ficar nesse rumo aqui, tá? A chaveta, então tem que ficar nesse rumo para poder a gente montar no ponto. Aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai passar o guia do tensor. Então a gente vai vir por cima, tá? Vai pegar o guia do tensor, tá? Vai pôr ele ali. Pode segurar ele, fecha ele aí. Puxa ele para fora. Puxa ele para fora, ele vai descer. Aí, agora encaixa ele aí, certo? Encaixou. Agora a gente vai colocar no meio. Aí você vai colocar já ele aqui assim para ficar no ponto certinho, tá? Pode colocar, pode pegar aqui. Você vai colocar na posição certinha, tá? A gente vai mostrar como que funciona o ponto. Lembrando que isso aqui está sendo gravado ao vivo, tá? Não tem nada de edição. O Osênio, Natal. Longe, hein? Está o quê? Uns 3 mil quilômetros daqui? 3 mil. 3 mil quilômetros. Ai, Maria. Ó, então nós vamos puxar aqui de novo, ó. Então segura aqui que eu vou colocar um ponto pra você ver, ó. Ó, ficou, ó, um dente. Tá vendo? Pode filmar aqui certinho. Ela tá fora do ponto, porque ele não tá alinhado. Um dente, né, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, aqui mais ou menos aqui, ó. Tá um dente só, um dentinho só. Então vamos pegar um dentinho, ó. Agora você pode ver que tá alinhado aqui e tá alinhado cabeçote. Isso é só um norte, né, que a gente vai ter, porque essa conferência vai ter que ser feita na hora que a gente coloca a tampa, que tem a marca do magneto,
tá? Que vai ficar na tampa, eu vou mostrar aqui a marca e a gente vai colocar aqui. Então a gente vai colocar agora já a parafusos, né? Vou colocar um empuxo, né? Então vou colocar a molinha primeiro aqui assim, né? Então a gente vem com o empuxo, ó. Vou colocar o empuxo. Então você faz a substituição. Eu vou colocar o vídeo que eu gravei de uma 160, né? Ela veio com problema 160, inclusive pulou 2 dentes. Sabe qual que é o perigo disso? Sabe qual que é o perigo disso? Sim. Atropelar a válvula. Ela bate na ponta do pistão, na cabeça do pistão, onde atropela as válvulas, quebra tudo o motor, e às vezes entorta a biela, arrebenta tudo e estraga tudo. Estraga tudo, acaba com tudo e o prejuízo fica mais caro. Fica mais caro. E muito mais caro. Lembrando que aqui no curso, né, esse é um motor didático, a gente não coloca todos os parafusos para não ficar perdendo tempo de colocar todos os parafusos, tá? Esse aqui é o motor didático. Vou colocar aqui. Aqui umas 5, 6 vezes que a pessoa faz, já a pessoa já grava isso aqui, né, e não tem mais, não esquece nunca mais. E vai tirando, né, e vai... Engraçado que quando a gente chega aqui no curso e as pessoas perguntam para mim: ô Cleito, eu já vou desmontar? Não é bem assim não. Primeiro a gente tem que saber o que está fazendo, né? Para depois a gente começar a desmontar e montar. Vou colocar um parafuso aqui só para a gente fixar aqui, né? Então, parafuso aqui, ó. E outra coisa, quando você monta aqui, ó, você pode ver que fica a gente coloca isso aqui, a gente vai mostrar só como que faz a substituição e acha o ponto aqui, né? Aí a gente colocou aqui, vou pegar uma chavinha pra gente recolher, né? Então aqui tá, ó, e a gente lá o recolher não pode colocar armado, né? A gente recolheu, coloca os parafusinhos. A gente não coloca junta, tá? Porque é só uma demonstração, tá? Toda vez que fosse montar e desmontar, tinha que... pode perder junta, né? Então, olha lá, montei aqui, coloquei aqui, ó, tranquilinho, ó, bonitinho. Ó, coloquei aqui, fechei aqui. Agora eu vou colocar o rolamento agulhado, tá? A placa de partida, tá? Placa de partida, tira aqui, a gente usou o estator magneto para tirar, né? A gente vai colocar o magneto, tá? Deixa eu segurar aqui, encaixou, ó, bonitinho, né? Tudo bonitinho. Vamos colocar a arruela, a porca. Aí a gente usa uma cinta pra gente, só para mostrar, né, que tem várias ferramentas especiais, né, que ajuda bastante, né? Para você colocar, você tem que colocar assim, né, usar essa cinta, que é uma ferramenta especial, certo? E você, para tirar, você tem que usar o que? Um estator de magneto, né? Só para a gente apertar aqui, ó. A gente vem com a chave. Na verdade, a gente vai usar depois um torquímetro, né? A gente ensina a usar o torquímetro. Para extrair, a gente usa o estator de magneto, tá? Vou tirar aqui de novo. Então, eu vejo muitos vídeos na internet, o pessoal sem ferramenta querendo ensinar mecânica. Muita gente querendo ensinar mecânica e a pessoa não tem nem ferramenta. Verdade. Tem que ter ferramenta especial. Tem que ter, porque se não tiver, você estraga o motor. Não faz o serviço, não. Vou colocar aqui. Isso aqui é a engrenagem intermediária de partida, né? Então, colocou. E agora a gente vai colocar a tampa, tá? Só pra gente fazer a demonstração aqui, ó. A tampa. Tem um menor aqui.
mostrar aqui como que coloca. Aí, o que a gente vai fazer? Mostrar aqui, ó. Vamos ver se dá pra gente mostrar aqui, virar aqui. Aí pega a luz e a gente mostra o ponto, né? Ó, vou mostrar o ponto. Então, ó, tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar ali para mostrar o ponto. Vou mostrar o ponto, ó. Vou pegar aqui para focar aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui a tela. Então, ó, dá pra ver aqui, tem uma marquinha T aqui, ó. Ó, a marquinha T aqui, ó. Olha lá. Cima também, né? Ó, e aí, ó, essa marquinha T, ela fica a marquinha alinhada com essa ponta aqui. É. Aqui embaixo tá tudo certo. E a gente vai ver que tá tudo certo aqui em cima também, ó. E tem o alinhamento desse risquinho aqui, ó. Esse risquinho aqui, com esse risquinho também aqui. E essa bolinha, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Ela tem que ficar para cima. Então a gente verifica que, aí você vê que a corrente, ó, lá sentada, você vê que ela já tem um desgaste, né? É. Mas ainda ela não está no ponto de troca, tá? E o engraçado é que quando ela está muito desgastada, tá? O que acontece? Ela faz um barulho que parece barulho de válvula. Aí a pessoa vem, regula a válvula, regula a válvula, regula a válvula de novo. E o barulho não vai embora. Na verdade, a corrente está desgastada. E aí a pessoa que não sabe fazer essa verificação, né? Que ela não dá esse assentamento correto aqui, né? Então ela aqui já tem um desgaste, né? Mas quando ela está muito desgastada, ela já fica com muito maior os vãos aqui, né? É. E aí é onde que ela faz o barulho idêntico à válvula. E tá em cima também, né? Fica parecendo válvula. É verdade. Então essa aula, né? É uma aula que a gente tá passando aqui ao vivo. Falei aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, porque tá para desfocar, né? Aí. Osênio. Juan. Show de bola. Entenderam? Tem alguma dúvida? Não. Tá gostando do curso? Oh. Tá gostando do curso? Gostando bastante. É isso aí, então. E estamos aprendendo. E mais uma dica para vocês aí que estão no nosso canal. E não esqueça de compartilhar o canal. Não esqueça de ativar aí o sininho, né? As notificações. E também, quanto mais divulgar, mais conteúdo eu vou colocar no canal. Verdade. É isso aí, então. Até a próxima aula. É bom porque tira as dúvidas da gente mesmo, né? Que tá... Eu queria mesmo saber quando era que era para trocar essa corrente. E agora eu já sei. Difícil não é muito não, né? Não, o que é difícil é a gente abrir o motor e montar. A zoadinha como